Alô, alô, estão me escutando? Aê, quem que é líder, gestor aqui, tem equipes. É bom que o Roberto acabou de falar e acho que a gente vai entrar um pouquinho aí, se aprofundar, mas trazendo para a nossa linha aí de liderança, gestão, né? Como tudo que ele trouxe impacta as equipes, os gestores e os líderes, tá bom? Então, escalando a agilidade na era da IA com Anfix. Vocês devem ter visto, mas saiu a trend aí do momento, né? O Bruno, que trabalha comigo, ele fez essa brincadeira que no fim adorei, porque ele pegou vários momentos bem interessantes da Agilers, que é a minha empresa, né? Quando eu me encontrei com a Pia Maria, que é a criadora da Agile People, esteve aqui na Agile Brasil. O próprio Jürgen, que é o criador do Management 3.0 e do Anfix, também trouxemos ele para o Brasil no Scrum Day. E ele, inclusive, é meu mentor aqui para essa apresentação e para isso que eu trago para vocês. Bom que está tudo funcionando bem, né? Todo mundo me escuta bem? Ah, então legal. No final, vocês vão ter acesso à apresentação, fiquem tranquilos. E o que será que é essa ideia, né? Eu vou trazer alguns pontos que a gente precisa observar como líderes. Então, a primeira delas é a ideia de tornar-se um generalista especialista. Vocês já devem ter ouvido falar da carreira em T, né? Que é aquele tipo de carreira muito bom para times multidisciplinares, para o mundo ágil, né? E que, na verdade, o T, ele é um especialista generalista, né? Só que a IA, ela traz uma mudança nessa perspectiva. Por quê? Ela está cada vez mais assumindo esses papéis especializados. Vocês viram que ela consegue, né? A ideia não é nem falar de polêmica sobre isso, mas ela cria facilmente artes. O Bruno, que nem conhece tanto de desenho e tudo mais, conseguiu fazer aquilo facilmente, né? Então a gente tem que fazer o quê como líderes? A gente tem que começar a trabalhar muito nessa questão da interdisciplinaridade, né? Então a gente se torna, em vez de especialista generalista, um generalista especialista. Cada vez a gente vai estar com uma coisa especializada, mas que muda muito rápido. Então, a cada dia, a gente vai ter que ser especialista em uma coisa diferente. Tanto que, em vez de carreira em T, a gente tem falado muito na carreira em M, que é essa ideia de, a cada momento, né? Hoje eu sou especialista numa coisa, amanhã eu já tenho que aprender outra, e isso que está acontecendo aí com as nossas carreiras, né? Então, qual que é a ideia? A gente tem que trabalhar nas organizações para a gente focar em inovação e não especialização, né? Aquela ideia da... Claro, né? A especialização é necessária, mas hoje em dia o conhecimento especializado ele está cada vez mais sendo substituído por agentes e por programas de IA. E o segundo ponto, né? Seja um artesão ou comunicador. Acho que uma coisa que até ficou claro na apresentação do Roberto e que vocês estão vendo agora, né? Por enquanto a IA não consegue estar aqui em cima falando, comunicando, interagindo com vocês. Então a gente tem que aproveitar isso porque é o grande ponto que a gente tem como seres humanos, né? Focar em comunicar e fazer aquele trabalho artesanal, né? Até eu vi hoje, não deu tempo de colocar, mas tem um meme que a pessoa fala, né? Eu queria que a IA lavasse minha roupa e minha louça para eu poder fazer minha arte, mas na verdade é a IA que está fazendo a minha arte para eu ter que lavar a roupa, né? Então essa é a ideia. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que focar em conexão social e emocional. Eu vi que tem uma palestra esses dias, não sei se já foi, que fala do Spotify, mas o modelo Spotify, ele tem as guildas, por exemplo. E a gente hoje, né, eu vejo guildas nas empresas, é sempre técnica, sempre alguma coisa assim. Mas o Spotify lá atrás, quando saiu o modelo Spotify, tinha guildas mais também voltadas para guilda de corrida, guilda de bike, guilda de games, né? Tem o café, o Fika, né, que é o café sueco, que é a galera se reunir durante o dia só para bater um papo. Eu acredito que a gente tem que trabalhar muito mais nisso nas empresas, né? Porque a gente também saiu uma coisa hoje, né? O seu médico está estudando com IA, então cuide bem da sua saúde. Mas no futuro vai ser muito mais caro você ser atendido por um humano do que uma IA, né? Então a gente tem que trazer isso para as empresas, para trazer mais contato social e conexões, né? E fazer a ideia do trabalho artesanal que hoje em dia ainda o humano ganha bem, né? Vocês podem ver o meu cabelo, quem estiver vendo, tá meio esquisito, porque teve alguém que foi lá e errou, né? Se fosse uma IA, ainda não dá para ela cortar o cabelo da gente, né? Não consegui corrigir a tempo de subir no palco, mas essa é a ideia. Então a gente tem que trabalhar muito nisso, talentos sociais e físicos. Até legal um evento assim, que é um momento para a gente, né, interagir, conectar. Eu sou contra o trabalho presencial 100% ou desnecessário, mas eu entendo a importância, né, da gente criar essas relações sociais.
Aqui talvez um ponto que eu acho que é um dos mais importantes para a gente observar, né? Porque hoje a IA ela tem que ser vista como um novo membro do nosso time. E está acontecendo uma tendência que os times, né? Não sei se vocês conhecem o Eric Kinberg, que também foi um dos idealizadores do modelo Spotify. Ele escreve muito sobre isso, vale a pena seguir. Ele tem falado, né? A tendência é que a gente tenha times cada vez menores, de 2, 3 pessoas, apoiados por uma série de IAs que ajudam a fazer. Então a realidade dos times, aquela ideia de grandes times, está cada vez mais com os dias contados, né? Então a gente tem que sair daquela ideia do criador solitário, né? Que a gente tinha, que foi, na verdade, foi uma transformação esquisita, né? Porque a gente tinha o criador solitário que virou grandes equipes porque um só não consegue dar conta da demanda. Só que agora a gente está voltando um pouco, né? Para equipes pequenas que incluem IA como parte do seu trabalho. Então é importante que a gente reconheça a IA como um membro, como alguém que está ali no time, né? Acho que é até uma forma dos times adotarem a IA, não na clandestinidade, né? Porque hoje tem muita gente que usa, mas não fala, com medo de perder emprego ou medo de que, nossa, esse trabalho não vale, que foi feito por IA. Mas a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que abraçar os times para que o pessoal realmente faça e use e diga que está usando, porque é muito importante para a gente, tá? Então, qual que é a ideia? A gente ter a orquestração humana com a execução de IA. Esse acho que é a chave. Vocês viram, né, escrever código, tudo, isso a IA vai fazer e já está fazendo. Só que a nossa orquestração, a nossa atuação nisso é cada vez mais importante. Outro ponto, número 4. Posso até desacelerar um pouquinho, mas distribuir e automatizar a gestão. Vocês já viram a ideia da gestão automatizada, né? Na Amazon, empresas chinesas, acontece muito, né? Esse trabalho de priorizar e delegar tarefa, direcionar, isso aqui é ele que vai fazer, aquilo é ele, está muito sendo feito por IA, né? Cada vez menos a gente está precisando de um coordenador, de um gerente olhando para isso. Aqui, claro, ainda vai levar mais um tempo, porque a gente mal consegue automatizar as rotinas do dia a dia, que dirá a gestão, mas já é uma realidade em cima, né, do movimento global, né? Então a gente tem que a IA, ela consegue tomar decisões aprimoradas em equipe. A gente consegue ter a IA, inclusive a gente está fazendo um trabalho, o Davi que está aqui acompanhando, é o meu par expert em IA, a gente está até fazendo uma ideia de IA que apoiem como que a equipe pode tomar decisão e às vezes até decisões delicadas, né? Isso está cada vez mais real. Então o gestor ele tem que parar de coordenar equipes, coordenar pessoas e passar mais a governar e liderar, tá? A ideia de governança é muito, por exemplo, até um relógio aqui, ó, 12 minutos. Isso é a governança. Dentro desses 12 minutos eu posso fazer o que quiser aqui em cima, plantar a bananeira, mas eu tenho uma governança do evento para eu saber como eu me guiar, né? Então a gente está saindo cada vez mais da ideia de coordenar e mais para a ideia de governar e liderar. E isso nem é novidade, né? Porque o Management 3.0 já fala isso há uns 15 anos, né? A gestão é importante demais para ser deixada na mão dos gerentes, né? Então, mais do que nunca, o Management 3.0, que está completando aí 13, 14 anos, é super relevante ainda. O Moleiro me encontrou ali tá por aí, né? Ele me encontrou para a gente gravar, né, sobre o Management, mas é exatamente isso. A gente tem que aprender a fazer o que o Management 3.0 vem tentando ensinar, né? Deixar as pessoas, as equipes fazerem a gestão para a gente poder focar na governança e no que realmente é importante. Entenda o cenário de usuário. Isso aqui é um ponto bem legal, né? Porque a gente tem falado muito no Anfic sobre a migração da ideia de produto e olhar mais para a experiência, né? A gente chegou à conclusão de que o nosso cliente nem liga bem para o nosso produto, né? Não adianta nada um produto rápido, lindo, maravilhoso, mas que não tem uma boa experiência para ele, né? Eu tô passando por uma experiência horrível com a Vivo, né, que contratei, aí meus dados vazaram 1000 coisas, mas eu entro no aplicativo da Vivo, que parece completíssimo, mas não consigo fazer nada do que eu preciso. Então, o que adianta ter um bom produto se a gente tem uma péssima experiência lá dentro, né? Então, a IA, ela ajuda a gente a aprender a usar melhor o serviço do produto para criar experiências, né? Inclusive, o próprio Jürgen, ele tem usado muito a IA para fazer
beta teste, né? Então você pega a sua ideia e você, em vez de pegar uma gama de usuários, você pode fazer testes usando o IA. Você joga lá, vê a resposta que ela dá, pega as recomendações. Então é um uso bem interessante. E ela também permite que a gente consiga criar experiências personalizadas, né? Então cada vez mais, não sei se vocês já compraram, a gente comprou o livro físico novo do Jürgen para dar de presente para as pessoas. E a Amazon hoje tem um sistema que você foi lá, clicou para comprar o livro, esse pedido é enviado, impresso e mandado para sua casa. Então você não tem mais aquele estoque de livros da editora. O livro é impresso um a um, né? A Amazon, ela não tem um estoque de livros. Nesse caso, claro, se for uma editora tradicional, sim. Mas isso permite, por exemplo, que o livro venha com o meu nome na capa. Venha com alguma, né, a gente está numa polêmica aí do Elon Musk, a gente fala muito sobre Elon Musk porque ele foi um visionário, trouxe muita coisa, mas se você gosta dele, aí pode ter um capítulo que fala bem dele. Se você não gosta dele, pode ter um capítulo que critica, né? Então é possível hoje fazer muitas personalizações e a IA, ela pode ser usada nesse ponto, tá bom? Ainda não está tão nesse patamar, mas é plenamente possível, né? Então a gente tem que aproveitar para criar jornadas centradas no usuário, né? Usar IA exatamente para isso. Eu achei até legal que eu estou atuando com uma empresa recente, que eu até vi a política deles, achei bem interessante, né? Eles hoje proíbem que seja usado a IA em qualquer relação direta com o cliente. Por exemplo, chatbot, para dar respostas para o cliente. Eu acho bem sensato, né? A gente não pode ainda confiar na IA, mas eles usam todo por trás, né? Então todas as equipes podem usar como apoio para criar uma melhor experiência. Mas a gente tem que estar de olho porque em breve é só a IA que vai estar lá na frente, né? E como eu falei, para a gente ter um atendimento humano vai ter que pagar mais caro, né? Se você é cliente premium, você cai no humano. Se você não é, você só vai ser atendido por uma IA. Quem gosta de Alice no País das Maravilhas aqui? Vocês sabem a corrida da Rainha Vermelha, né? Aquela que está sempre correndo e todo mundo está lá, mas o fato é que a gente está hoje nessa época, né? Em que a gente está correndo atrás, nem sabe do que, mas quando você acha que chegou lá e olha para o lado, já está lá na frente, né? Então a concorrência está muito assim hoje em dia. Quando você acredita que venceu, quando você acredita que deu mais um passo, seu concorrente deu mais 3, né? Então a gente está exatamente nessa época e a gente tem que estar atento, porque a IA, ela está levantando a barra para todo mundo, né? Então todo mundo hoje tem a IA disponível, consegue produzir mais com isso, só que em vez de aliviar, né, ela está inclusive intensificando as cargas de trabalho. A gente tem trabalhado mais em vez de trabalhar menos, né? Porque agora, além de todo o trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que aprender a usar a IA, adaptar nosso trabalho para ela. Então não é uma coisa simples, né? Então, o aprendizado contínuo hoje é uma habilidade crucial, tá? Inclusive, quem vocês seguem hoje que provocam vocês, que fazem vocês estarem olhando para isso, né? O Jürgen, que foi o criador de várias coisas que eu sigo e idealizador dessa apresentação, o cara já está lá, ele tem um time de IAs que trabalha com ele, que um que revisa, o outro faz PowerPoint, o outro faz imagens, e ele está lá gerenciando várias delas e se atualizando. Então, o que eu faço? Eu sigo ele constantemente, porque a hora que eu acho que eu andei, eu assisto ele falando, eu percebo, putz, tenho que dar mais uns 10 passos aqui. Pode parecer ruim, mas é interessante a gente ter uma estratégia para se aproveitar disso, né? Então, nesse campo, a gente ainda tem que olhar para questões éticas e esse equilíbrio de vida pessoal e profissional, né? Como fazer com que a gente consiga ser ético no uso de tudo isso. Acho que esse é um dos principais pontos, inclusive essa diretriz que eu falei, né? Não usar IA no contato com o cliente tem muito a ver sobre isso, né? Porque ainda é um ambiente regulado, como que a gente vai dar respostas que a gente não pode confiar. O ruim da IA é que o que você perguntar, ela vai te responder, né? Inclusive, se você quiser saber uma pergunta que a resposta não existe ou é uma resposta negativa, ela vai tentar te responder. Então, isso é muito perigoso, né? E, no final, a gente tem que fazer o quê? Mudar do conhecimento para a sabedoria, né? Então, a gente tem uma curva, acho que aquela curva que ele mostrou mais cedo
dos cálculos, tudo, acho que também acompanha a ideia do conhecimento e sabedoria, né? Porque antigamente a gente tinha informação e o conhecimento era nós que sabíamos extrair daquilo. Mas agora, cada vez mais, o conhecimento já está sendo automatizado. Então a IA, ela entra muito para trazer a ideia o quê? De que a gente tem o conhecimento. Então tem muitos dados, muitas informações. Eu mesmo tenho feito coisas assim, né? Eu jogo lá. Eu fiz até uma com o Davi, ele não sabe, vai saber agora, né? Porque o Davi tem um modelo que ele chamou de Prompto, né? Que tá lá no GitHub, depois vocês procurem, que trabalha a questão de prompts de uma forma mais conceitual, né? Pra gente fazer melhor. Aí eu joguei lá na IA, ó, isso aqui é o Davi, isso aqui é um curso de prompt. O quanto que o Davi fala de prompt e o curso, né? Para saber qual tava mais. E aí acho que ele deu 20% Davi, 80% outro. Então ele compara, ele consolida coisas. Cada vez mais a gente está fazendo isso, né? Então as máquinas, elas estão subindo a escada da informação para chegar no nível de conhecimento, né? Então cada vez mais elas nos trazem conhecimento. Mas a IA não pode trazer moralidade, metas, tomar decisão e coisa que exige experiências diversas, né? Então a gente ter toda essa visão, a gente ter esses contatos e trazer isso para a mesa, a IA não consegue fazer isso e não acredito que vá conseguir um dia, né? Talvez avance muito, mas aquele toque humano ainda é essencial. Então eu falo que a gente tem que hoje buscar muito mais pela sabedoria do que o que a gente tem feito. Até os princípios da M3K, que é uma nova empresa surgindo agora para isso, eles falam de senscientalismo, né? Que é muito mais do que só se preocupar com o humano, é a gente olhar para o nosso ecossistema, para tudo que nos resta, né? Não dá só para a gente se preocupar com o humano, a gente tem que preocupar com o planeta, com outras coisas e buscar a sabedoria. E aí essa apresentação, ela fala do modelo Anfíquis, né? Daí eu perguntei, falei, eu estou terminando essa apresentação, anexei, e preciso de uma breve conclusão para conectar esse título com o conteúdo que eu acabei de fazer, né? Para fazer sentido, né? Para vocês não falarem que foram enganados e eu falei de outra coisa. Aí ela trouxe, ó, na era da IA, escalar a agilidade não é apenas tecnologia, mas é reimaginar como a gente trabalha, colabora e inova. O modelo Anfíquis, para quem não conhece, ele tem um caminho que ajuda essa transformação, né? Teve até uma reunião hoje cedo, fiz ali no cantinho, que é uma empresa que está tendo muito dinamismo dos times, só que o pessoal está ficando louco, todo mundo quase caindo de burnout. O Anfíquis, ele ajuda muito a gente criar essas organizações mais complexas. E eu ainda falei no fim, ó, preciso que você crie uma imagem para usar. Eu não gosto muito da IA para criar imagem, mas nesse caso, ó, essa fui eu que fiz. Falei, usa o modelo da apresentação e cria uma para mim, para fechar essa apresentação. Aí ela criou essa daqui, achei que ficou bem condizente. E ainda falei, essa aqui era a antiga, né? Aquela do Lego. Falei, ó, IA, me cria o Thiago usando peças de Lego. Ela me criou até com roupa social, e se tem uma coisa que eu não uso mais é roupa social, nem tenho mais no guarda-roupa. Falei assim, não pode ser roupa social. Aí ela colocou, falou, né, que tem que ter computador, resultados e tudo mais, esse sou eu, versão Lego, criado por uma IA. Essa apresentação original, gente, tem vários vídeos e tiradas bem legais, mas não dá para passar em 20 minutos. Então, quem quiser, todas as referências estão aqui. Foi usado principalmente essas 3 ferramentas, o ChatGPT, o HeyGen e o Midjourney, porque também a apresentação inicial era um vídeo feito por IA, mas eu tive que remover tudo que perdesse nosso tempo aqui. Mas vocês podem ver depois, e quem quiser acompanhar tudo, eu vi vocês tirando foto, mas aqui vocês conseguem baixar a apresentação, tá? Quando vocês colocarem lá nome e e-mail, já vai direto para o PDF, mas se você não conseguir baixar porque está no celular, tudo, não se preocupe que hoje, mais tardar amanhã, eu mando um e-mail com a apresentação para vocês baixarem no computador. Mas quem tiver as manhas aí, já vai lá, preenche seus dados e você baixa direto para o seu celular, tá bom? Ele já vai direcionar aí, e claro, você recebe nossas novidades e temas, né? A gente trouxe o Jürgen semana passada para fazer uma apresentação em português, então a gente está sempre inovando e trazendo essas informações. Então, baixando a apresentação, vocês já ficam por dentro de tudo isso, né? E ó, 40 segundos para a gente respirar fundo e ó, o Anfíquis, quem quiser seguir também, em breve teremos mais workshops e tudo mais para
aprender aí sobre o OneFix. E obrigado aí pra galera que deve estar morrendo de fome, mas ainda tem mais uma, hein? Fiquem aí que a gente ainda vai. Beleza? Muito bom.